Bom, vamos falar sobre BPA Tools, ou BPA Tools, ok? Business Process Analysis Tools, ferramentas de análise de processo de negócio, ok? Então, é uma terminologia que vem no inglês, né? Nessa área de mapeamento, a gente encontra muitas terminologias direcionadas para a língua inglesa, que é muito usual, tá? Então, você vai se acostumando aí com algumas siglas, que também faz parte do aprendizado. Então, vamos lá. Conceito de BPA, Tools, ferramenta de análise de processo de negócio, agilizam a implantação de processos organizacionais, promovendo a colaboração e o controle eficaz do processo. Ou seja, uma ferramenta, aqui a gente está falando de uma solução tecnológica, tá bom? Solução, um ambiente tecnológico que te ajuda, que facilita a implantação de processos organizacionais. Então, quem tem uma BPA, quem usa uma BPA, ele já tem um avanço em relação a quem não tem, ok? Por quê? Porque normalmente as empresas que não usam uma BPA, ela usa o Excel, ela usa o PowerPoint, ela usa o Word, e esses documentos, embora eles consigam demonstrar a, o fluxo da atividade, essas ferramentas não foram desenvolvidas para essa função. Então, você pode fazer no Excel uma série de coisas. Excel faz coisas que a gente nem tem ideia. Mas a função de análise de processos, de gestão de processos, não foi desenvolvida para essas ferramentas. Então, você pode fazer no Word um fluxograma, você pode fazer no Excel um fluxograma, pode fazer no PowerPoint, pode fazer no Vision, você pode fazer em várias ferramentas, né? É, no Canva, você pode fazer no Trello, você pode fazer em vários lugares. Só que as ferramentas não foram preparadas no MindMaster. Você pode fazer isso em vários lugares, mas elas não são ferramentas de BPA. Okay? Ferramentas de BPA é uma ferramenta que ela é construída exclusivamente para essa finalidade. Então, é diferente. E aí, por exemplo, cada ferramenta que é construída, por exemplo, a Microsoft, ela criou a linha Office, ok? Aí a gente fala assim, o Office 365, que é da Microsoft. O que tem lá dentro do Office 365? Aí você tem o Microsoft Word. O Microsoft Word foi feito para quê? Qual a finalidade do Word? Para trabalhar a construção e organização de texto. Então, tudo que se refere a texto, você quer construir um documento, quer montar ali um documento que seja estruturado com texto, o Word é a ferramenta. Então, ela é especializada para isso. O Excel ele já é uma ferramenta com múltiplas funções que trabalha questões lógicas, questões de cálculos, questão de análises, questão de indicadores, então, demonstrações financeiras. Ele já tem funções diversas agregadas para questões lógicas. Você pode trabalhar texto dentro do Excel? Pode, tranquilamente. Mas ele não foi uma ferramenta construída para você trabalhar texto. Texto você trabalha no Word. E dentro do Word você pode colocar uma tabela que seja similar ao Excel. Mas dentro do Word você não faz cálculos. Entende? Então, cada ferramenta tem um direcionamento. PowerPoint é a apresentação. Você vai fazer os slides lá para quê? Para fazer uma apresentação, um visual bacana. Foi preparado para fazer isso. E a BPA, ela é uma ferramenta para essa finalidade, para fazer gestão de processos. Então, é importante que você tenha. Existem BPAs que são gratuitas, eu vou mostrar a BPA que eu uso, tanto no meu dia a dia, quanto para ensinar para vocês, que é gratuito, então fique tranquilo em relação a esse ponto. Bom, as vantagens. As BPA Tools proporcionam um trabalho bem mais detalhado e abrangente do que apenas o desenho de processo. E isso vai incluir 6 componentes. Tá? Quando a gente fala de BPA, a gente fala de um detalhamento, de uma abrangência
dentro do campo de desenho de processos, tá bom? Então, guarda esse conceito aí. Vamos aqui para os componentes. Nós temos 6 componentes para a gente falar nessa aula. Primeiro, o repositório de processo. Um dos componentes que poucos se lembram na hora de analisar o BPA Tools é a forma como os processos serão arquivados e acessados. Tá? Um bom repositório de processos precisa de uma base bem centralizada, uma única fonte da verdade. Além disso, os processos precisam estar bem organizados e serem encontrados com facilidade por meio de um diretório estruturado ou bons mecanismos de buscas. Okay? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar numa ferramenta que ela não tem um repositório. Tá? Porque o repositório é uma área de colaboração. Nós vamos falar sobre esse item também. E que as empresas podem definir qual é o melhor local para fazer o repositório, tá bom? Que é essa área de colaboração onde as pessoas vão poder acessar os processos mapeados, os desenhos, os fluxos, toda a documentação de processos, tá bom? Então, nós vamos trabalhar a BPA que mapeia, documenta e publica a documentação, ok? Processo de armazenamento, cada empresa tem o seu modelo, onde armazenar, onde controlar, onde estão as versões, enumerar as versões. Então, isso é uma atuação muito mais para equipe de TI, junto com quem faz a análise, quem faz as revisões, quem muda as versões, tá bom? Então, repositório é um local importantíssimo, tá? Que, na verdade, seria um local numa rede que todos pudessem acessar. E aí, como a gente vai trabalhar, então, estamos trabalhando com treinamento, não dá para a gente mostrar isso dentro de uma ferramenta gratuita. Ou seja, você tem que usar a rede da sua empresa. O segundo componente, modelagem gráfica e documentação. A modelagem gráfica de processo envolve a criação de uma representação desse processo de forma de um diagrama de processo ou fluxograma. Então, a modelagem gráfica você acompanha toda a trilha desde o início do processo até ele terminar. Então, a modelagem gráfica é isso. Uma representação em forma de diagrama, tá? A gente vai mostrar isso, vai detalhar isso em aulas específicas, né, que a gente vai fazer. Mas para vocês saberem que isso é um dos componentes, onde você armazena, como você apresenta, que é essa forma gráfica, né? Deixa eu continuar aqui nessa leitura aqui para a gente fechar a ideia. Para isso, o processo é estudado em busca de recursos dos elementos envolvidos em sua execução. Podemos citar os agentes, os documentos usados e as regras de negócio. Nós vamos falar sobre regras de negócio. Os clientes e donos de processo, as informações que precisam fluir, tomadas de decisões, as entradas e as saídas. Então, a BPO, ou a BPA, que eu trabalho com BPO, então é muito comum eu usar o Business Process Outsourcing. Então, a BPA ela tem essa finalidade de fazer uma representação em forma de diagrama para que você possa entender, compreender, para que você possa demonstrar nessa representação, né, quais são os agentes, né, quais são as regras de negócio, as informações, quais são as ações que são tomadas ali, as decisões que são tomadas dentro de cada processo. E todas as entradas e saídas, que é o que faz um processo ser bem sucedido, ou seja, teve entrada, não teve saída, teve algum problema. Teve entrada, não teve transformação e teve uma saída. A coisa foi praticamente a mesma coisa. O que entrou foi o mesmo que saiu. Então, lembra? Nós falamos lá atrás que processo, o conceito de processo envolve a entrada de uma informação ou de uma matéria-prima, a transformação dela e a saída em um processo, em um objetivo que foi definido. Publicação dos processos. Uma vez que sua modelagem está pronta, como fazer a publicação dos diagramas do processo
para que todos tenham acesso a eles. Lembra que eu falei do repositório? Primeiro item aqui. Então, aqui a gente está falando do repositório, e aqui a gente está falando da publicação. Então, aqui a gente está falando de local, e aqui a gente está falando de disponibilização. Eu coloco tudo que eu criei aqui, eu publico aqui no repositório. Então, as melhores Business Process Analysis Tools fazem a publicação na nuvem, facilitando o acesso por todos da empresa, viu? É o ambiente. Então, aonde a ferramenta está, ali você faz a publicação do processo, para que as pessoas autorizadas tenham acesso àquele processo publicado. Dessa forma, os participantes do processo podem acessar o diagrama onde estiverem, de onde estiverem. Evidentemente, os dados precisam estar seguros e protegidos. Então, por isso que a gente não vai trabalhar aqui o local de repositório, porque o local de repositório é um ambiente, uma rede, uma nuvem, que a empresa vai definir quem são as pessoas que vão ter acesso e as pessoas que poderão colocar as versões dos processos mapeados, documentados lá, e ele vai ter a possibilidade de colocar lá com a enumeração das versões. Então, você começa lá para a versão 1. Então, você tem mapeamento de processos admissionais, V1. Então, foi o primeiro publicado. Passou 3 meses, vocês fizeram análise e viram que tem melhorias para fazer. Identificou melhoria? Identifiquei. Então, vamos abrir o processo. Aí vai lá na BPA, abre o processo, onde está o desenho. Corrige os detalhes ali que estão sendo implementados ou corrigidos, alterados. Corrige isso e salva o novo fluxo e publica esse novo processo com mapeamento de processos admissionais V2. Então, quem acessar sabe que tem a V1, como era o processo. Agora você tem a V2, que é o processo vigente. Ou seja, a última versão sempre é o processo vigente. As versões anteriores mostram como eram os processos a partir até aquela nova versão ser colocada em atividade. Vamos para o restante dos componentes. Então, são 6 componentes. Então, nós vamos falar sobre os outros 3. Controle de versão dos processos. Acabei de falar sobre isso. Disponibilizar os processos dessa forma é realmente muito prático e, com certeza, vai facilitar a vida de analistas, consultores, agentes e clientes dos processos que precisarem consultá-los. Dessa forma, não é preciso criar uma série de arquivos individuais, um para cada diagrama de processo melhorado. E para consultar as versões anteriores, basta acessar o próprio processo e verificar as alterações que já foram feitas nele. Então, você tem os controles das versões, que vão apresentar no diagrama as alterações que foram realizadas nele. E aí você tem lá o repositório, que vai trazer o documento com a versão, né? E versão anterior, versão atual, atualizada, e com as correções que foram feitas a partir de então. Então, o outro componente, quarto componente da BPA Tools é controle de versão dos processos. Quinto, tratamento de melhorias em processos. O objetivo da BPA Tools não é apenas analisar os processos de negócio. O que se deseja, depois da análise, é iniciar a melhoria contínua, ou seja, todas as vezes que você analisa um processo, você já julga o processo para saber se ele está adequado ou não. Se ele é a melhor prática para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu processo. Se está alinhado com com as questões políticas organizacionais, se ele pode se tornar uma vantagem competitiva dentro do teu negócio. Então, sempre depois de uma análise, iniciar uma melhoria. Por isso, com a ajuda do diagrama de processo, o analista procura pelas oportunidades de melhorias, ou seja, você vai se transformar num analista de processo
você deve sempre fazer a busca por melhorias. Não se acomode, não ache que aquele processo que está bonito, que está direitinho, que está rodando, não se acostume com aquilo achando que aquilo ali é o melhor. Você pode sempre fazer um julgamento, um tratamento em cima e melhorar aquilo que já está bom. Tá bom? Tratam-se de procedimentos, tarefas e outros elementos de processo que estão tomando menos eficiência e produtivo. Estão tornando menos eficiente. Então, você vai tratar ali, vai olhar o processo. Tem processo que está pouco eficiente, pouco produtivo, é ali que você tem que trabalhar. Então, mira ali, começa a desenvolver ideias sobre esse processo, interagir com as áreas, trocar ideia, que vão surgir as possibilidades de melhorias. E o sexto é o ambiente de colaboração. Tá? Nós citamos esses componentes lá em cima, no início da nossa aula, mas não detalhamos. Então, aqui é para você saber que dentro da BPA Tools, você tem 6 componentes importantíssimos que você tem que se valer dele. Então, a colaboração, né, as melhores BPA Tools estão em nuvem exatamente para proporcionar uma fácil colaboração entre integrantes das equipes e usuários dos processos. Depois de finalizar a modelagem e documentação dos processos, você publica tudo isso em um ambiente de colaboração, notifica o dono do processo, né, que vai utilizar aí dentro do portal, para estudar e aprovar o processo recém-modelado. Depois disso, todos aqueles que quiserem e tiverem acesso ao portal podem analisar os processos publicados e oferecer sugestões de melhorias. Então, a área de colaboração gente, fechamos o processo entre gestor de processos, analista de processo e usuário-chave da área e fechamos, desenhamos, publicamos. Está aí. Agora, demais pessoas do time que não participaram, dê uma olhada, vejam se tem alguma coisa que vocês entendam que possa ser melhorado, sugira melhorias. Aí, nessa área de colaboração, os usuários da área vão entrar lá e vão comentar. Gente, nessa atividade aqui, vocês não levaram em consideração esse ponto. Eu não vi a etapa X, precisa incluir a etapa X que acontece sempre aí nesse negócio, tá? Assim. E aí eles vão dando sugestões, e aí depois o que acontece? Junta analista e gestor do processo, corrigem com base nas sugestões, cria um novo modelo, publica, e aí deixa o pessoal da outra análise fazer, agora sim, agora está fechadinho. Então, fechou, publica a versão, e a partir dessa publicação, o processo passa a estar em vigor. Então, essas são as ferramentas de BPA, né? BPA Tools, justamente para que você tenha a possibilidade de ter consciência de compreender que cada uma desses componentes devem estar sempre batendo latente naquilo que você vai usar como ferramenta para fazer a gestão dos teus processos. Então, não esqueçam desses 6 componentes, façam o uso, coloque isso em atividade todas as vezes que você for usar uma ferramenta, que você for fazer uma análise de processo. Vamos então para a próxima aula.